Hello, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo, episódio 54. É verdade, aqui estamos nós numa terça-feira. Eu estou a gravar isto no dia anterior a ter sido lançado, com bastante sol e calor, o que não é algo que me deixe muito contente. Vocês já sabem, ontem por acaso teve um dia mesmo fixe. Ontem foi um dia fixe no geral, mas pronto, antes de irmos aos temas da semana, vocês devem estar a notar, pelo menos quem tem o hábito de ouvir ou ver o podcast no YouTube, está a reparar que estamos sem imagem. É verdade. Ao fim de muitas semanas a gravar podcast com imagem, eu decidi voltar a fazê-lo sem suporte de imagem. Isto foi uma coisa, tipo, quando eu comecei o podcast foi mesmo com a intenção de ser um verdadeiro podcast nesse sentido, de não ter imagem, apesar de eu sempre ter lançado no YouTube, e quando o fazia sem a minha cara real, fazia sempre com a animação, que é o que está a acontecer neste momento. Eu comecei a receber muitos pedidos das pessoas para fazer-se com o suporte de imagem, porque eu sinto que quando eu comecei a fazer o podcast já foi há mais de um ano, pronto, ainda não havia tão incutido no dia-a-dia das pessoas e no hábito das pessoas o ouvir podcasts. Ainda estava muito incutida aquela ideia de ter sempre um suporte de imagem dos vídeos do YouTube, da televisão e não sei o quê, e que fazia mais confusão às pessoas não ter a imagem para olhar do que agora. A verdade é que eu também sempre preferi, e nunca vos escondi isso, sempre preferi gravar o podcast sem ter uma câmara apontada à cara, porque sinto que consigo pensar melhor, consigo estar mais à vontade, consigo gravar a qualquer hora, em qualquer sítio, se bem que eu não tinha um grande compromisso em termos de qualidade de cenários ou de imagem, ou eu própria em termos de maquilhagem e penteado. Já gravei podcasts em que estou tipo toda despenteada e sem maquilhagem nenhuma e gravei na mesma, mas não deixa de haver essa preocupação. E acima de tudo, eu sinto que não consigo pensar tão bem, porque a verdade é que eu estou habituada a falar para uma câmara, sim, para os vídeos, mas os vídeos são um tipo de conteúdo que requer mais edição, ou que pelo menos eu acho sempre um bocado estranho quando estou a ouvir podcasts e sinto que o vídeo foi cortado, porque por mais que as pessoas possam cortar em momentos de pausa, normalmente dá para nos apercebermos, e eu já fiz isso também várias vezes, é normal acontecer de vez em quando, mas estranho sempre um bocadinho, porque o podcast é mesmo, a ideia é ser uma coisa assim muito mais genuína e ouvir-se as pausas e as respirações, e essas coisas todas. E eu, quando reparo que nos podcasts as pessoas editam mais do que o normal, é sempre um bocadinho esquisito. Então, isto tudo para dizer, perdi-me, dei uma volta bada grande e perdi-me, que sim, por mais que eu esteja habituada a falar para uma câmara, o facto de termos que estar minimamente preocupados com a forma como estamos a nossa aparência, nem que seja, não o facto de será que estou bonita, será que estou feia, mas às vezes, consoante as expressões faciais que nós fazemos, a mensagem pode chegar ao outro lado de outra forma. E eu no podcast não gosto de ter essa pressão, nunca gostei, sempre vos disse isso, mas achei que poderia ser uma coisa boa ter as várias opções. Quem quisesse ver com a imagem ia ao YouTube e via, quem não fizesse questão podia ir ouvir no SoundCloud ou no Spotify ou no iTunes, pronto. Mas neste momento as coisas estão um bocadinho diferentes, vocês sabem, tenho falado e partilhado isto convosco, a minha vida está tipo all over the place. Neste momento vivo numa casa com mais 3 pessoas, uma casa que tem sempre muito movimento, bastante barulho, e nem sempre é fácil, principalmente num tipo de conteúdo em que o som é tão importante, arranjar momentos bons para gravar um episódio de podcast. E desculpem, esta casa tem 40 anos no mínimo, e consoante as correntes de ar, às vezes as janelas e as portas fazem barulho. Vamos ter que aguentar.
Como eu estava a dizer, como é uma casa com muito mais movimento do que aquele que era a minha casa só com o Ricardo, em que para além de sermos só dois, quando eu tinha que gravar conteúdos para o YouTube, normalmente o Ricardo fazia-me o favor de sair de casa. Aqui não acontece. O meu avô está na casa dele, na vida dele, não é a pessoa mais subtil do mundo de todo, então eu estava a sentir que estava a pôr uma pressão maior do que o necessário em mim própria, principalmente nesta questão toda do podcast. E eu sinto que consigo falar muito melhor, pensar muito melhor, que o meu discurso no podcast, já que eu quero evitar ao máximo editar e cortar, eu sinto que consigo fazê-lo de uma forma muito mais eficiente se não tiver a pressão da imagem. Portanto, em princípio, a não ser que aconteça um grande desastre e que vocês me deixem todos de ouvir só porque eu não tenho o suporte de imagem, eu não sei se vou voltar a fazer com suporte de imagem. Não digo nunca, pode-me apetecer, posso agora, sei lá, ir editar e fazer a parte da animação deste episódio e perceber que afinal quero e prefiro com suporte de imagem, mas em princípio isso não acontecerá, pelo menos, ia dizer nos próximos meses em que vou estar ocupada e mega grávida, mas quando o Duarte estiver cá fora, acredito que isso ainda vai ser mais importante, eu ter menos essa preocupação. Portanto, em princípio isso vai acontecer. E eu também, esta ideia que já tem estado na minha cabeça, basicamente desde que eu criei o podcast, né? Sempre preferi fazer sem imagem, mas ainda ficou mais presente porque eu ontem vi um vídeo da Mariana Gomes, que ela fez um vídeo sobre se o YouTube está ou não a morrer, e aconselho muito vocês a irem ver porque achei muito pertinente e é algo que tem estado na cabeça de toda a gente, não só porque nos últimos meses e nos últimos anos surgiram muitas redes sociais que têm feito muito sucesso, e que dá um bocado a ideia de que as pessoas estão com outros interesses e que se calhar o YouTube já não é tão relevante como era há uns anos atrás, e a Mariana fez todo um vídeo a refletir sobre isso e eu achei muito interessante. E ela falou justamente no podcast, e que era um tipo de conteúdo que ela gostava muito e que a maior parte, aliás, que muita gente está a aderir, justamente em contrapartida ou em contraste com... Porque um podcast e um vídeo do YouTube normalmente têm no mínimo 10, 15 minutos. Os podcasts não costumam ter menos de 20 minutos. Há episódios de podcasts que têm 1h30 ou mais. Então eu sinto que vem contrabalançar um bocadinho plataformas como, por exemplo, o TikTok, em que no máximo dos máximos os vídeos têm 1 minuto. E eu sinto que por causa de redes sociais como o TikTok, o Snapchat há uns anos atrás, os Insta Stories do Instagram e o próprio Instagram, o feed normal das fotografias ou dos vídeos, se não me engano, os vídeos no Instagram, a não ser os IGTVs, não podem ter mais de 1 minuto. Portanto, é tudo conteúdo muito rápido que faz com que as pessoas acabem por ficar com um attention span muito mais curto. Ou seja, eu já noto isso em mim e tento contrariar um bocadinho e sinto que o consigo fazer justamente através do consumo de podcasts e de vídeos mais longos, que eu sempre gostei. Quando vejo um vídeo no YouTube, irrita-me quando tem menos de 15 minutos. Não sei porquê. Porque eu sinto que se eu vou ver um vídeo no YouTube é porque me apeteceu e quero que naquele pedacinho que eu decidi estar entretida, eu quero estar entretida e não me apetece estar a abrir um vídeo, preparar-me para estar investida em alguma coisa naquele momento e depois aquele momento acabar muito rápido. Portanto, eu gosto muito de conteúdo longo no YouTube. No YouTube, eu acho que entre os 15 e os 25 minutos é assim um melhor tempo para um vídeo, pelo menos é o que eu mais gosto a nível pessoal, e em termos de podcast, mínimo meia hora, máximo dos máximos 1h30, acho que é fixe. E pronto, e como estava a ouvir ontem o vídeo da Mariana Gomes a falar sobre isso, ela também falou sobre essa questão do podcast, que é um tipo de conteúdo muito mais fixe, porque lá está, contrabalança estas novas plataformas que fazem com que nós nos habituemos a ver muito conteúdo durante muito pouco tempo, estarmos constantemente a sermos extremamente estimulados
estimulados com ok, acabei este vídeo, vou ver outro novo, o que é que será que vai ser, não sei o quê, que o podcast é fixe não só por isso, mas também por não haver essa pressão não só da imagem, porque normalmente os podcasts não têm qualquer imagem, vocês ouvem somente a voz, as opiniões, o discurso daquela pessoa em questão e muitas das vezes nem sequer sabem como é que ela é, a não ser que por alguma razão seja uma pessoa que já tem alguma presença ou que, enfim, vocês vão procurar a cara dela depois. E para além disso também, pelo menos por enquanto, ainda não há forma de nós sabermos a quantidade de ouvintes que um podcast tem ou que cada episódio teve, e isso acaba por trazer um bocadinho daquela leveza que, por exemplo, o YouTube tinha há uns anos atrás, em que as pessoas não seguiam os canais por eles serem grandes ou pequenos, seguiam porque aquela pessoa vos fazia sentir bem, confortáveis ou dizia coisas úteis, e isso ao longo dos tempos, a partir do momento em que as pessoas foram vendo que era possível fazer dinheiro e ter uma carreira ou fama ou whatever através dessas plataformas, foi-se tornando cada vez menos genuíno nesse sentido, e se calhar o conteúdo de uma pessoa com 200 mil seguidores pode não ser tão bom como o conteúdo de uma pessoa com 5 mil, mas o facto de ser maior parece que faz com que as pessoas tenham mais confiança, porque é do género, ok, se 200 mil pessoas seguem este criador de conteúdo é porque provavelmente ele é bom. E já está mais que sabido que isso não é de todo linear, mas pronto, é fixe, por exemplo, no Spotify não se ter acesso a esse tipo de dados de visualizações ou de ouvições, no caso dos podcasts, porque obriga-nos a estar interessados e a ouvir antes de tomar decisões ou antes de formar uma opinião. E desculpem, olha, agora vou-me levantar durante 30 segundos para ir abrir a porta ao gato da minha mãe, que está aqui preso no quarto comigo e que está a querer sair. Esperem um segundinho. Pronto, desculpem lá, como eu vos disse, esta casa é muito movimentada e entretanto perdi-me. Mas sim, estava exatamente, a cena de Mariana Gomes, fez com que eu tomasse então, foi aquele 1% que faltava para eu tomar a decisão de voltar a fazer o podcast sem suporte de imagem, porque, sinceramente, eu acho que alguém que se interesse pelo que eu partilho aqui vai interessar-se independentemente de estar a ver a minha cara ou não. Portanto, digam-me de vossa justiça. Eu sei que muita gente vai reclamar desta decisão e pedir para eu fazer com suporte de imagem, mas eu não sei se o farei e peço desculpa e lamento muito deixarem de ouvir que o qualquer dia é muito tempo por causa disso, mas olhem, seja o que for, vai acontecer. O que é que eu tenho mais para partilhar convosco? Eu estava a começar a dizer-vos no início do podcast que ontem teve um dia bué da fixe. A minha mãe fez anos ontem, é verdade. Partilhei umas fotografias com ela no Instagram que fizeram muito sucesso. Toda a gente fica bastante chocada quando não conhece e quando vê a minha mãe pela primeira vez, porque a minha mãe tem um ar muito jovem, é muito estilosa, provavelmente bastante mais estilosa e fashionista do que eu. Então nós sempre sempre acharam que a minha mãe era no máximo a minha irmã mais velha e nunca a minha mãe. A verdade é que só temos 21 anos de diferença, o que não é assim tanto, e a minha mãe parece bem mais nova do que é. Portanto, essas duas coisas aliadas faz com que as pessoas fiquem sempre muito chocadas. E eu sempre ouvi uma coisa durante a minha vida que eu ficava sempre naquela, ok, isso pode ser um grande elogio para ti, mas eu não sei se é para mim, dizia eu à minha mãe, que era quando passávamos na rua e víamos alguém conhecido, que sabia obviamente que nós éramos mãe e filha, fazia sempre aquela piadinha em modo de elogio de não sei qual das duas é que é a mãe, e obviamente a minha mãe ficava mega feliz por acharem que ela tinha um ar assim tão jovial que pudesse ser confundido com o da própria filha, mas eu ficava-me a pensar, ok, então se eu tenho 13 anos e a minha mãe tem tipo 30 e tal, se calhar eu é que pareço velha, e ficava confusa em sentir-me lisonjeada ou não. Mas pronto, também nunca dei muita importância a isso e sempre gostei muito de ter uma mãe jovem e com um ar não
como é que eu ia dizer, estereotípico do que uma pessoa imagina quando pensa numa mãe, e espero ser uma mãe assim também. Sempre foi algo que me orgulhei. Eu sei que é um bocado parvo e obviamente é completamente irrelevante se uma mãe é velha ou nova, o que interessa não é de todo isso, mas eu lembro-me que enquanto fui crescendo sempre me orgulhei, não sei bem porquê, de ter a mãe mais jovem da minha turma. E eu sempre tive a mãe mais nova da minha turma e não sei, sempre foi fixe. Isso também acontecia com a minha avó. Normalmente era sempre a minha avó que me ia buscar e levar à escola. Aliás, era sempre a minha avó que me ia buscar, a minha mãe é que me ia levar de manhã, e sempre que a minha avó chegava para me ir buscar e dizia que era a avó da Bárbara, toda a gente ficava chocadíssima, porque a minha avó, para além de ser linda de morrer, era muito nova. Eu, quando nasci, a minha avó tinha 42 anos, só para vocês terem noção. Portanto, sempre me habituei a ter gente nova na minha família e sempre me orgulhei disso, porque, sei lá, acho fixe não ter uma mãe com ar de mãe, não ter uma avó com ar de avó. E pronto, a minha mãe fez anos ontem. E foi fixe porque fizemos aqui um almocinho de família. Nós somos 4 cá em casa neste momento. Ainda veio mais o meu tio e o meu primo, ou seja, foi só uma adição de 2 pessoas. Mas foi fixe porque família, é sempre fixe estar em família e conversarmos e comemos juntos. E à tarde foi fixe porque, para além de ter começado a chover, o que é sempre algo que eu aprecio, principalmente na altura do inverno, quando uma pessoa pode estar em casa recolhida com mantinhas e a lareira, se bem que não ligámos a lareira ontem, mas pronto. À tarde decidimos juntar-nos todos na sala e ver um filme de animação, nomeadamente o Coco, que vocês sabem que eu amo, que é provavelmente o meu filme de animação favorito, se excetuarmos aqueles filmes da Disney que eu gosto por serem nostálgicos, mas que tenho noção que já há filmes melhores, pelo menos a níveis técnicos e mesmo de história e de representatividade. Há sempre aquela meia dúzia ou aquela dúzia de filmes que nós vimos durante o crescimento e que, por mais que de um olhar adulto possamos perceber que não é o melhor filme de sempre ou que há filmes muito melhores, vão ter sempre um cantinho especial no meu coração. Mas o Coco é uma obra de arte e, aliás, se vocês forem pesquisar na internet o top dos melhores filmes de animação de sempre, o Coco está quase sempre no top 3 desses tops todos. Portanto, é um filme muito bom e eu já tinha falado imenso desse filme à minha mãe, até porque a história da avó Coco do Miguel, que é a personagem principal, faz-me muito, muito, muito lembrar a minha avó, por causa da doença, Alzheimer, a memória, essas coisas todas. Então eu já tinha comentado muito sobre o filme à minha mãe, mas ela nunca tinha visto. Na altura, quando o filme saiu, fui com o Ricardo ao cinema vê-lo, mas a minha mãe não. Então, ontem vimos em família. Então estava eu, o Ricardo, o meu primo, o meu avô, o meu tio, a minha mãe, todos sentados na sala a ver um filme. Se bem que o meu avô adormeceu durante o filme todo, o meu tio também, acho que só viu para aí metade. O meu primo estava meio que a desenhar no iPad, portanto só eu, o Ricardo e a minha mãe é que estávamos realmente atentos. Mas foi fixe sentir a companhia deles e fazer uma coisa que já não fazíamos. Aliás, eu não me lembro quando é que foi a última vez, ou se alguma vez, assim, a família toda se tinha juntado para ver um filme na sala. Estão a ver? Porque normalmente quando nós nos juntamos ou em aniversários ou no Natal, estamos sempre juntos e a conversar e a conviver uns com os outros, mas está sempre cada um a fazer a sua cena. Estão a ver? Tipo, no Natal a minha mãe está tipo a fazer a comida, eu estou a falar com o meu primo, o Ricardo está tipo a ajudar o meu avô com não sei o que na televisão. Então, por mais que estejamos no mesmo espaço, às vezes está cada um no seu mundinho. E não me lembro quando é que foi assim a última vez em que nos juntámos todos para fazer a mesma coisa, por mais que alguns tenham caído a meio e começado a fazer outras coisas. Portanto, foi um dia bastante agradável, e com a chuvinha lá fora foi a cereja no topo do bolo. A única coisa que faltava para ser perfeito era o meu avô ter deixado o Salomão, que é o nosso cão aqui em casa, entrar. Ai, desculpem. Porque sempre foi o meu sonho de criança. Eu sempre tive cães e gatos. E os gatos, obviamente, andam dentro de casa, mas na minha família os cães nunca entraram em casa. E eu sinto que isso é uma... não sei se tradição é a palavra certa, mas é um costume
que aqui no Algarve é muito comum, de os animais, os cães propriamente ditos, porque aqui também a maioria das pessoas vivem em vivendas com quintal, com espaço exterior, os cães estão na rua e raramente entram dentro de casa. E ainda para mais, o Salomão, sendo um cão muito grande, ele é um pastor belga, e para quem não sabe como é que são os pastores belgas, acho que a forma mais simples de explicar é vocês imaginarem a Lassie. Toda a gente conhece a Lassie, pelo menos visualmente. O Salmão é tipo igual à Lassie, só que todo preto. Ou seja, é um cão muito grande e um cão muito peludo. Portanto, as chances dele entrar em casa, se eram baixas, são ainda mais baixas. E o meu avô é uma pessoa que se preocupa muito com questões de ter a casa limpa e arrumada. Ele não era assim, mas tornou-se assim, muito por influência de ter que estar, destes últimos anos, ter tido a obrigação, de cuidar da minha avó. Tornou-se uma pessoa muito preocupada com o estado em que a casa está. E eu, só de imaginar o Salomão cá dentro e os pelos todos que isso iria envolver, o meu avô ia-se passar de certeza. Portanto, é algo que nunca vai acontecer. Eu sei que o Salomão nunca vai entrar dentro de casa e partilhar os sofás e as camas connosco, mas eu adorava, porque eu nunca tive um cão dentro de casa. Então ontem estávamos todos na sala e a sala tem assim uma janela muito grande para a rua que estava aberta, tipo as cortinas, então estava a dar para ver a chuvinha super fixe lá fora, mas depois eu olhava e o Salomão estava do outro lado do vidro a olhar para nós dentro de casa, mesmo com aquela carinha de por favor deixem-me entrar, eu quero estar ao pé de vocês, mas não estava no lado de fora da rua. Não estava à chuva porque aquilo tem um alpendre, mas estava mesmo com aquela carinha de gosto bem de vocês e quero estar ao pé de vocês, e está um vidro entre nós que me partiu o coração. Mas pronto, infelizmente nesse assunto eu não me posso meter, ou pelo menos posso-me tentar meter, mas não vai resolver nada. Mas dói-me um pouco o coração vê-lo através do vidro a querer entrar e não poder, mas pronto. Mas por acaso isso é uma cena que me dá bué de aflição, porque no inverno para mim não me deixa assim muito chateada saber que o Salomão está tipo na rua, porque ele é um cão, como eu vos disse, bué de peludo, ele tem bué de pelo, ou seja, ele no inverno é que está bem, mas no verão, aqui no Algarve, em que há dias que chegam aos 40 graus, eu olho para o cão com aquele pelo todo, juro, eu sofro só de imaginar e custa-me mesmo pensar que ele está na rua no verão, por mais que ele tenha muita sombra, muita água, e depois é isso, eu às vezes olho para ele no verão e penso, tu estás a morrer de calor, de certeza, e penso em pegar na mangueira com água e molhá-lo para ele se refrescar um bocado, só que a porcaria do cão tem medo de água, então foge, e eu nunca consigo refrescá-lo dessa forma, portanto, olhem, uma pessoa faz o que pode, não é verdade? E pronto, não sei mais o que é que ia dizer, só sei que estou com uma comichão gigante no nó do dedo do meio da minha mão direita, porque eu desde que estou cá em casa, aqui no Algarve, estou a ser completamente comida por mosquitos. Eu sempre fui uma pessoa, pelos vistos, com um sangue bastante saboroso, porque eu não sei se já disse isto em algum lado, mas eu dormi com a minha mãe até aos 15 anos, pá, aí. E eu não tenho vergonha de dizer, eu dormia com a minha mãe porque, se posso estar acompanhada, para que é que estar sozinha? Nunca tive vergonha de admitir que dormia com a minha mãe, nem aos meus amigos, nem aos meus colegas, nada. Então nós dormíamos sempre as duas juntas e obviamente, principalmente no verão, entravam mosquitos em casa e a minha mãe normalmente acordava sempre só com uma picada, que era tipo o taste test, eles não curtiam e depois vinham comer toda a amiga. Eu acordava sempre completamente cheia de babas de mosquito e eu sempre fiz uma reação em que as minhas babas, eu não sei se isto é uma palavra só do Algarve, tipo babas, ou se eu sinto que o resto do país diz tipo borbulhas, mas borbulhas para mim é a cena do acne. Picos e borbulhas é do acne e babas são o resultado que fica na pele quando um mosquito nos pica.
Pronto, para quem não conhece esta expressão, fica aqui a conhecer. Eu ficava com babas gigantes, tipo mesmo muito grandes, se calhar, imaginem, do tamanho maiores do que uma moeda de 2 euros, por causa de uma picada de mosquito. Mas elas desapareciam muito rápido. Ao fim de umas 5, 6 horas eu já não tinha nem comichão nem baba à vista, mas acordava toda comida dos mosquitos enquanto estava na minha... desculpem, agora atrapalhei-me toda a falar, credo. Estava a dormir ao lado de outra pessoa na cama e só eu é que era a vítima. E neste momento isso está a acontecer exatamente igual, só que neste momento o Ricardo é o meu parceiro do lado e não a minha mãe, mas eu continuo a ser a favorita para os mosquitos devorarem e não ele. Só que agora... Tipo, está tudo diferente. Primeiro, não sei se é por eu ser mais velha ou os mosquitos são diferentes. Antes, como eu vos acabei de dizer, eu ficava com babas muito grandes, mas que desapareciam muito rápido e não deixavam marca. E neste momento fico com babas pequeninas, só que para além de durarem bué de dias, ficam meio duros. Estão a perceber? E eu não sei se são os mosquitos que são de uma espécie diferente, se é o meu organismo que por ser mais adulto ou sei lá, ou mais sedentário, reage de forma diferente, mas é que é muito chato porque e depois não estamos no verão, não é suposto haver mosquitos, não temos lagos aqui à volta com águas paradas para eles estarem cá, mas eu no outro dia fui-me deitar e comecei a ver mosquitos no quarto e antes de dormir eu e o Ricardo matámos uns 6 só no nosso quarto, e eu sei que isto não é nada vegan de se dizer, mas amigos, são eles ou eu, e eu sou completamente devorada e não consigo dormir porque eles depois ficam a azucrinar-me os ouvidos a noite inteira. Mas pronto, matámos 6 mosquitos antes de eu me deitar, mas eu sabia que ainda havia pelo menos 1 ou 2 que sobreviveram, mas pronto, não os conseguia ver nem apanhar, fui dormir. E lá está, passei a noite toda sem dormir um cacete, porque um deles, ou os 2, ou não sei quantos eram, passaram a noite inteira à volta dos meus ouvidos. Estão a ver? Epá, toda a gente já passou por isto, toda a gente odeia esta sensação de estar a tentar dormir e ouvir aquele ao pé dos ouvidos e saber que se vocês não se mexerem vão ser picados. Pronto, então, nas últimas noites não tenho dormido nada de jeito, mas ontem a minha mãe disse: Bárbara, antes de deitares, tiras os gatos do quarto, vocês saem do quarto, enchem isto de inseticida e só depois é que vão dormir. E foi isso que eu fiz. E foi a primeira noite desde que estou aqui, já há mais de uma semana, em que eu dormi e descansei mesmo. E já estava mesmo a precisar, porque eu acredito que não foi só... Claro que os mosquitos tiveram um impacto grande nisso, não é? Mas também a adaptação, não é? Estamos aqui há uma semana, a nossa vida mudou bastante nos últimos dias, e isso obviamente também tem impacto na forma como nós dormimos. Mas ontem foi a primeira noite em que eu senti que dormi mesmo. E eu não sei quanto a vocês, mas eu sou aquele tipo de pessoa que não é nada bonita a dormir. Muito pelo contrário, eu estou sempre com alergia, eu estou sempre entupida do nariz. E isso faz com que quando eu adormeça, abra a boca. Eu durmo de boca aberta, nada elegante, nada bonita, sou mesmo feia a dormir. Mas ontem o Ricardo porque eu fui para a cama... e ele estava no quarto, porque nós temos agora uma espécie de salinha dentro do quarto, porque o quarto é tão grande que dá para fazer quase que ali um T0. Então foi assim a forma que nós arranjámos de ter assim um bocadinho de privacidade e da nossa vida em conjunto os dois dentro de uma casa com mais gente. Então quando nos queremos resguardar e ter um bocadinho da nossa vida a dois de volta, fechamos-nos no quarto e temos ali uma televisão com a PlayStation, um sofazito, pronto. Então, normalmente à noite, o Ricardo, que fica acordado até mais tarde, fica ali no sofá ou a ver qualquer coisa ou a jogar PlayStation, e eu vou para a cama e durmo, pronto. E ontem isso aconteceu, só que eu fui para a cama ainda ver vídeos do YouTube e depois acabei por adormecer e não me despedi do Ricardo, nem desliguei o candeeiro do teto. Então, ao fim de umas horas, o Ricardo foi desligar a luz do teto e ligar a luz da mesa de cabeceira para, pronto, ser um bocadinho... Primeiro a luz ser menos forte e depois gastarmos menos energia, e eu acabei por despertar um bocadinho e abri assim os olhos e o Ricardo disse: olha, não te queria acordar, mas tu estás com um ar tão contente a dormir,
porque supostamente não estava de boca aberta com aquele ar ridículo com que eu durmo sempre, e estava a dormir descansadinha e a sorrir. E eu achei isso muito engraçado, porque eu estava mesmo a sentir um prazer enorme em estar a descansar a sério pela primeira vez em vários dias, se calhar em várias semanas, porque por mais que lá em cima, em Lisboa, estivéssemos na nossa casa, o processo de mudanças e as preocupações da mudança já estavam presentes há algum tempo, e isso obviamente tem impacto no sono. E eu sinto que ontem foi o dia em que eu consegui desligar a 100%. Então eu estava tipo a dormir e a sentir que me estava a saber bué bem dormir. Não sei se me consigo fazer explicar ou se já sentiram alguma coisa assim parecida. Mas então achei engraçado ele ter-me dito que eu estava a dormir e estava a sorrir de contentamento por estar finalmente a descansar, e hoje acordei mesmo bem. E esta conversa surgiu toda porque eu estou com comichão no dedo. Porque fui picada mais uma vez, mas eu não sei se foi esta noite, porque esta noite eu não ouvi mosquitos. Eu acho que já fui picada depois de acordar. E está mesmo, um mosquito me picou mesmo no nó do dedo, que é um sítio que está sempre a mexer, então parece que está sempre a acordar comichão, e está bué de duro. Opa, a sério, enfim. Ai, coisas de viver no campo outra vez. Isto é problemas que não existem na cidade. Por acaso, há uma coisa que eu adoro em viver. Já em Faro senti a mesma coisa, embora Faro não seja uma cidade tão grande como Lisboa, nem pouco mais ou menos. Também nunca tive problemas de mosquitos lá, o que era bastante agradável. Mas pronto, espero que eles morram todos em breve. Desculpem. Eu sou vegan, mas mosquitos... eu odeio mosquitos porque são chatos, eu sofro, fico com comichão, e porque eu li em qualquer lado, e eu acho que é verdade, que os mosquitos são os animais do mundo que propagam mais doenças. Portanto, eu não quero que eles andem a chupar-me o sangue. E no outro dia, naquela tal noite em que antes de dormir eu e o Ricardo matámos uns 6 ou 7 mosquitos, houve um deles que o Ricardo esmagou, que estava no teto, com uma almofada ou com umas calças de pijama que já estavam para lavar, enfim, indiferente. E ele esmagou-se, né, coitado, rip, e ficou grande arrasto de sangue no teto, e aquele sangue era todo meu, amigos. Portanto, eu não vou ter pena de seres sanguinários que me comem a dormir. Peço desculpa, é a lei da sobrevivência, e vocês sabem que eu adoro animais e faço tudo para evitar a morte deles. Mas mosquitos não é daquele tipo de animais que uma pessoa possa pôr dentro de um copinho e com uma folhinha e libertar na rua. Eles vão voltar sempre, não me perguntem como, mas eu sinto que eles são tipo... que não têm matéria, que passam através das paredes, porque uma pessoa pode não abrir as janelas, que eles vão entrar na mesma. Portanto... I hate mosquitoes. E eu acho que é assim que vou acabar este episódio, porque primeiro já chegámos à meia hora de podcast e eu sinto que essa é assim a quantidade certa de minutos para vocês me ouvirem por semana aqui neste registro. Pelo menos em episódios assim mais leves, em que eu não tenho assim um grande tema muito tenso e denso para falar. Eu ia falar também das eleições dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo sinto que já mais ninguém pode... Aliás... Sinto que está toda a gente boa investida nisso, mas que ao mesmo tempo já estou farta. Portanto, se calhar resumo aqui a minha opinião muito, muito rapidamente, que é... Oh meu Deus, nem acredito que o Trump foi com os porquitos, estou tão feliz. O Biden, pronto, acho que é aquela cena tipo... praticamente tudo é melhor que o Trump, mas também acho que o Biden não era assim a melhor opção de sempre, se bem que a Kamala Harris é bastante fixe e temos uma mulher finalmente num papel assim tão importante no mundo da política, e isso é muito baril. Sinto que as coisas melhoraram um bocadinho, mas que ao mesmo tempo é bué triste pensar que o Trump provavelmente só perdeu por causa da cena do coronavírus, porque se não tivesse havido coronavírus, provavelmente ele era reeleito. E isso dá-me cabo do miolo, porque só prova que as pessoas estão completamente crazy. E pronto, foi o tema da semana, sem dúvida. E por mais que eu também estivesse bastante interessada, porque
É irreal pensar que as eleições nos Estados Unidos não têm impacto no resto do mundo, mas eu vi tanta gente tão interessada a um ponto extremo de, durante uma semana inteira, todos os stories que antes era só looks do dia e coisas assim do género, passarem a ser sobre as eleições dos Estados Unidos. Eu vi as pessoas tão investidas nisso e eu pus-me a pensar, ok, isto é importante, mas quando há eleições no nosso próprio país, está-se toda a gente a cagar ou é impressão minha? Eu sinto que o interesse não é assim tanto e é do género, ok, os Estados Unidos têm influência no nosso país, mas o nosso país também tem influência no nosso país e no nosso país nós podemos efetivamente votar e fazer a diferença. Nos Estados Unidos infelizmente não podemos votar. E eu sinto que as pessoas para as eleições cá em Portugal estão-se a cagar e a verdade é que, acho que é no dia 24 de janeiro de 2021, vamos ter eleições aqui em Portugal para o nosso futuro Presidente da República e temos alguns candidatos bastante problemáticos e eu sinto que ninguém está a querer saber disso porque as pessoas no geral e os portugueses em particular acham sempre que as coisas nunca acontecem connosco, que só acontece lá fora, e a verdade é que pessoas como Venturas da Vida, partidos como Chegas da Vida, coligações bastante problemáticas de extrema-direita estão a acontecer debaixo do nosso nariz e nós só estamos preocupados com o Trump. E o Trump, infelizmente, não é o único problema do mundo, antes fosse. Eu gostava de ver o interesse pelas nossas eleições, pela nossa política e lá está, eu não sou de todo uma pessoa mega politizada, eu sei o mínimo dos mínimos, na minha opinião, e devia saber muito mais, mas estou minimamente atenta e eu sinto que a maioria das pessoas não está. E isso assusta-me um bocadinho porque eu tenho visto coisas e decisões a serem tomadas bastante preocupantes e acho que agora houve um acordo qualquer do Chega com a Iniciativa Liberal e o PSD. What the fuck, PSD? Enfim, portanto, amigos, isto tudo para dizer, sim, interessem-se pelas coisas do mundo, pela política do mundo, mas interessem-se também pela política de Portugal, em que nós podemos ter um papel ativo e vão votar, porque a taxa de abstenção em Portugal é absolutamente ridícula e é de uma revolta enorme e revolta-me muito as pessoas encherem os 4 anos todos de cada governo, não sei se estou a usar os termos certos, peço desculpa, a reclamarem que Portugal é isto, que Portugal é assim, que o Presidente faz isto e não faz aquilo e o Primeiro-Ministro assim e assado, mas depois chega às eleições e ninguém quer levantar o cu de casa e ir votar. Portanto, ou que se calam ou vão às urnas e votam. E é do género, mas não há ninguém que eu goste para votar, votem em branco, votem em nulo, mas porque esses votos contam como forma de protesto. Agora, se vocês ficarem em casa e se abstiverem, não conta para nada, só conta para diminuir a cena da percentagem. Portanto, e isto ainda me irrita mais, principalmente na vertente, no público, na população feminina. Não que nós tenhamos mais não é obrigatoriedade, mas que tenhamos um dever maior em votar, mas é do género, amigas, há anos, há séculos que se luta por igualdade. Houve mulheres a morrer e a lutar para termos o direito ao voto e agora que o temos, quase como um dado adquirido, não aproveitamos. Não lutamos para que a desigualdade entre géneros que ainda existe diminua um bocadinho. Come on, vamos lá ser um bocadinho mais conscientes e tentar mudar um bocadinho isso. Tentem informar-se acerca... E não precisam ser pessoas que saibam falar bem de política, tipo Ricardo Araújo Pereira, mas saibam o mínimo. Saibam pelo menos em quem não devem votar. E pronto. Era só isso que eu queria aqui dizer. Espero que vocês tenham gostado do episódio e vemo-nos para a semana. Um grande beijinho.